Boa noite, amigos. É com muito prazer que estamos aqui novamente para estudarmos mais uma parte ligada ao Espiritismo e como que a doutrina pode nos oferecer caminhos para nós melhor nos conduzirmos nessa vida. Antes de nós começarmos o estudo, vamos unir nossos pensamentos numa prece de agradecimento a Jesus, nosso mestre e amigo, pela oportunidade que estamos tendo de, ao estudar mais sobre essa doutrina maravilhosa, tão esclarecedora e tão consoladora que é o Espiritismo, nós possamos nos colocar em condições de nos melhorarmos moralmente para muito aproveitarmos a nossa encarnação. Que assim seja. Então, inicialmente, nós vamos conversar sobre a saúde, a doença e a cura. São aspectos que, até pela minha profissão, me são muito assim, caros. E, como médica, a nossa intenção sempre é nós conseguirmos curar o paciente, né? Se não pudermos curar, nós temos que, pelo menos, dar um alívio às situações dele. Então, o conceito de saúde, ele mudou muito e muda sempre, de acordo com diversos fatores. Por exemplo, o contexto sociocultural, político, econômico, e tem significados diferentes para pessoas, dependendo da época, do lugar e da classe social. Dos valores individuais, de concepções até mesmo científicas, religiosas e filosóficas de cada indivíduo. Então, é um conceito bastante amplo. E a mesma coisa se pode dizer em relação às doenças também. Só para ter uma ideia como é que esses conceitos mudam, eu me lembro, quando eu comecei a cuidar de crianças, que era comum a gente ver intoxicações por fumo, porque as mães colocavam no umbigo do recém-nascido um pouquinho de pó de fumo para que houvesse a cura daquela ferida do umbigo. Isso dava intoxicações graves. Há muito tempo já não se faz mais isso, né? E outra coisa é considerar as doenças que são frequentes na infância, sobretudo naquelas crianças desvalidas, desnutridas, como se fosse comum. Assim, quando você pergunta à mãe, ela já teve alguma doença? Não, ela teve as doenças comuns, normais da infância. As doenças normais. A gente fala, não, mãe, doença normal não existe. Existem as comuns. Quer dizer, há algum tempo atrás, o sarampo era muito comum, e ainda hoje a desidratação, as verminoses, as doenças infecciosas, de modo geral, elas eram tidas como doenças normais, não é? Elas podem ser, no máximo, comuns. E outra coisa é que aparecem e somem doenças. Então, tem uma situação que são as incongruências de gênero, que eram denominadas como doenças mentais. E hoje não, elas são classificadas à parte, como se fosse uma condição relacionada à saúde sexual, e tem, inclusive, denominações próprias. Outra coisa que não existia era chamada transtornos pelos jogos eletrônicos, e que hoje existe, são chamados game disorders. Então, que a criança ou o adulto, eles têm uma compulsão pelo jogo eletrônico. E isso, há um tempo atrás, não era conhecido. Então, é uma doença que surgiu. E na antiguidade, a gente se lembra que a doença era considerada um castigo divino. O indivíduo ficava doente porque ele desobedeceu aos deuses, ele fez alguma coisa que os desagradasse. Após a Segunda Guerra Mundial, quando foi criada a ONU e a OMS, veio o reconhecimento ao direito à saúde e a prevenção e até mesmo a promoção dessa saúde. A saúde deveria expressar, então, um direito de uma vida plena, sem privações, o que é muito difícil. Na verdade, essa é uma meta a ser perseguida, mas dificilmente ela é alcançada. Então, no antigo conceito, a saúde é a ausência de doença.
A OMS, então, emitiu esse conceito em 1947, 48, definindo a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença, quer dizer, já ficou mais abrangente. Mas mais do que isso ainda, o Espiritismo, né, vem nos mostrar hoje que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Porque na parte espiritual do nosso ser é que estão a origem de muitas doenças. Então, nós devemos estar atentos a isso. Uma abordagem a partir de 2022 ficou sendo ainda mais extensa. O conceito de saúde e doença é ligado ao ecossistema, e que a relação da saúde e doença é vista como um processo coletivo, além do individual, em que vai se estreitando as relações entre saúde e meio ambiente. E aquelas causas que levam uma desarmonia, um uso desmedido dos recursos naturais da natureza e seus impactos ambientais e sociais. Isso é a saúde. E a doença? A doença se refere a um conjunto de sinais e sintomas. Sintoma é aquilo que a gente sente, sinal é aquilo que o outro vê. Entendeu? São coisas diferentes. Então, o conjunto dos dois que denomina-se doença. Pode afetar o bem-estar no paciente, então, no nível físico, mental, social, e agora nós falamos espiritual também. Foi criado o CID, chamado, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, que é o Código Internacional da Doença, que deu um númerozinho com a letra para cada doença. Por exemplo, E230 é uma criança baixa, E660 é um indivíduo com excesso de peso, e assim tem 55 mil denominações para as doenças. E isso foi bom? Foi, porque, sendo um código internacional, é um meio de você combater as doenças em vários locais. E uniformizou o tratamento das doenças também. E todo mundo quer ter saúde, né? Lógico, faz parte do nosso instinto de conservação. E é nosso dever buscá-lo nos limites da nossa força. Queremos também que a saúde dos nossos próximos, dos nossos queridos. Desejamos sempre saúde em várias condições. Por exemplo, quando o indivíduo espirra, quando você fala saúde, é para que aquilo não se transforme em algo mais sério. Essa é a origem de você falar saúde para aquele que espirra. Nos aniversários das pessoas que nos são próximas, o que mais a gente deseja é saúde. E costumamos desejar paz também. Mas isso, então, a saúde vem sempre junto para que é como se fosse sinônimo de felicidade para o indivíduo. Porque nós sabemos o quanto nós padecemos quando não temos saúde. Mas, por outro lado, nós sabemos que devemos ter e procurar ter a resignação e não ingratidão a Deus porque nós não temos a saúde. Porque a doença, frequentemente, é a cura para o nosso espírito. É o que nós merecemos e precisamos. Então, na Lei de Conservação, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o instinto de conservação é uma lei da natureza. Os espíritos falam que sim, sem dúvida. Todos os seres vivos possuem, ainda que não seja racionalmente. Depende do grau de inteligência. Nos é puramente mecânico e nos outros é racional, como é no homem, né? E com que objetivo Deus concedeu aos seres vivos o instinto de conservação? Por que nós nos preocupamos em ter saúde, do ponto de vista espiritual? Porque todos devem concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Não foi por acaso que nós nascemos, temos um corpo e devemos ter saúde para mantê-lo. Foi por isso que Deus nos concedeu a necessidade de viver. Além disso, a saúde é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. E eles sentem isso instintivamente, sem se dar-se conta do que estão fazendo. Lá na Gênese, no capítulo 10, Kardec vai nos colocar que
Acompanhando os seres, passo a passo, nós vemos que cada espécie ela vai sofrer um aperfeiçoamento, uma transformação em relação à espécie anterior. Então, que tudo é encadeado na natureza. Embora isso possa ferir o orgulho do homem, todos somos encadeados. Todos, desde o início. Né? O corpo material é o último, vamos dizer assim, anel da animalidade do homem na Terra, que o prende ao mundo físico. Por isso que nós temos que cuidar bastante dele. Né? Quanto mais as necessidades do corpo e o valor que nós damos às coisas físicas, materiais, elas diminuem, aí vão aumentar, né, o valor do princípio espiritual que habita em nós. Isso é um sinal de elevação espiritual. Porque nós somos capazes, então, de ver o limite extremo que o animal chegou fisicamente, que é o homem. Mas ainda não vemos o limite a que chegará o espírito do homem. Por quê? Porque Kardec mesmo nos diz, na questão 540, os espíritos respondendo a ele nos falam, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, até a angelitude, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, nós não temos noção de onde o nosso espírito pode chegar na evolução, né? Na angelitude. Então, o corpo que nós recebemos como dádiva da misericórdia divina na nossa reencarnação é para evoluirmos e saudarmos os nossos débitos. Ele deve ser admirado, agradecido e preservado. Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha. Então, Emmanuel vai nos falar lindamente no livro dele, Roteiro, no capítulo 3º, que ele chama Santuário Divino, Santuário Sublime, ou Santuário Divino. Ele fala que os homens, eles ficam embasbacados, surpresos com as 7 maravilhas do mundo antigo e do mundo moderno. Desse mundo moderno faz parte até o nosso Cristo Redentor, que entrou como uma das maravilhas do mundo moderno. Mas eles se esquecem da sublime maravilha divina que é o corpo humano. Então ele vai dizer para a gente assim, raros estudiosos se recordam desse prodígio do corpo humano, que é uma realização paciente da sabedoria divina de milênios. É um templo da alma, um templo de aprendizado na Terra, embora temporário. Né? Por mais que seja gigante a nossa inteligência, e houve grande progresso intelectual do homem, ele não consegue imaginar ainda como que esse corpo é formado. Ele fala que no corpo humano nós temos na Terra o mais sublime dos todos os santuários e uma das super maravilhas da obra divina. E da cabeça aos pés nós sentimos a glória do Supremo Idealizador. E que a bênção de um corpo, tanto mutilado ou disforme, na Terra, é uma preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, que é o maior de todos os dons que o planeta pode oferecer. Então, a nossa obrigação de manter o corpo com saúde, não é? De conservá-lo. Então, de um modo geral, o homem não tem sabido colaborar muito nessa preservação desse chamado castelo físico, que é o nosso corpo físico. Porque, enquanto jovem, ele estraga as possibilidades de fora para dentro, né? Desperdiçando, vivendo uma vida, às vezes, dissoluta. E tão logo ele se vê prejudicado ou prematuramente envelhecido por causa desses atos, ele fica revoltado, destruindo o corpo de dentro para fora, com golpes de revolta injustificável e desespero inútil. Aí nós nos lembramos, lá no Antigo Testamento, em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, que fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento.
Então, para a gente se preparar, preservando o nosso corpo, cuidando dele, para que, no fim da nossa vida, nós o tenhamos ainda em boas condições para aproveitarmos a velhice, para aproveitarmos o descanso que vem com a velhice e tudo. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai falar no capítulo 15, que se chama Saúde. Ele vai fazer umas considerações interessantes sobre o assunto. Então, ele diz que uma falta cometida em nossa mente cria um estado de perturbação. Aí ele vai nos mostrar a profundidade que há e que decorre de um mau pensamento, de um mau ato, como que perturba até mesmo a nossa organização celular, dentro da célula. Então, é muito mais profundo do que você ter uma dor de cabeça, do que você ter uma gastrite, é o mal que faz a todas as células. Então, ele diz assim, não se reúne simplesmente forças desvairadas ou de nosso arrependimento, as ondas de pesar e acusação das vítimas, a quem lesamos, e quanto lhes associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, em todos os centros da alma, a repercutirem sobre o nosso próprio corpo. Que semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Aí ele vai nos advertir que a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no nosso corpo, impondo às células a distonia pela qual se anulam todos os recursos de defesa, abrindo um caminho fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Em suma, o que ele quis dizer com isso? Que esses sentimentos negativos, eles vão diminuir a nossa resistência orgânica e vão tornar o nosso corpo mais suscetível de infecções. Os próprios micro-organismos se multiplicarem nele, né? Porque esse processo vai minar as defesas orgânicas. Então, ele fala nitidamente que a tuberculose, o câncer, a lepra, que era comum, mais comum naquela época em que ele escreveu o livro, a ulceração são fenômenos secundários. Isso tudo aparece decorrente de uma causa maior. E essa causa primária são os desequilíbrios do reflexo da vida interior, do espírito, da alma. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células, influenciam a capacidade de divisão das células. A gente sabe que essa divisão alterada pode levar ao câncer. O câncer é isso, é uma multiplicação acelerada, né, e descontrolada da célula. Então, estabelece fatores de desagregação ao nível celular. Por isso que, às vezes, é tão difícil a cura, porque nós não penetramos justamente nesse mecanismo íntimo pelo qual a doença se faz. Então, nos encarnados, é natural que constitui o veículo de as substâncias que nós vamos ingerir num trabalho de permuta constante que nós temos com o meio e com os outros. Porque nós somos mergulhados no pensamento dos outros e os outros nos nossos. Isso tudo vai contribuir para essa desordem celular, levando a moléstias muito variadas de acordo com o indivíduo ou outro. Então, as emoções mais doentias, mais profundas, quaisquer que sejam, elas vão causar uma doença. Elas vão causar. Os sentimentos menos dignos, eles se transformam, é o que Emmanuel chama em ondas mentais negativas, que vão atingir os nossos órgãos, tumultuando o serviço das células e fazendo com que elas adoeçam, com que diminua a nossa capacidade de reação ao agente que causa a doença, fazendo, então, uma diminuição da resistência orgânica, como nós dissemos. Isso pode chegar a nível tão destruidor que são os processos graves de obsessão, que podem começar por aí, por uma influência de pensamentos, de sentimentos, de indivíduos que hoje podem ser nossos obsessores, mas que podem ter sido lesados por nós nessa vida ou em outras, e que vão ser causas de nossa doença.
Então, no mecanismo da doença, Emmanuel fala que ninguém pode dizer que toda doença esteja vinculada a um processo da vida mental. Não, existem outras causas. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam uma positiva influenciação sobre todas as doenças. Então, nós podemos agir sobre a doença positivamente ou negativamente, conforme a nossa reação perante o que está acontecendo. Então, há moléstias que servem para tem um serviço preponderante na purificação do espírito, que surge até mesmo como doenças congênitas, seja, o indivíduo já nasce com ela, ou seguindo uma doença crônica por anos a fios, por alterações até na própria estrutura do corpo, na coluna, nos ossos, nos músculos, em várias situações. E esses sintomas patológicos, da maioria esmagadora, decorrem de reflexos da mente, ou pelo menos eles são agravados pelo modo como o indivíduo recebe a doença. A medicina hoje, e há já algum tempo, ela reconhece o papel dessa tensão mental da doença, da participação da parte espiritual na doença do indivíduo. É o que chama medicina psicossomática. É um reflexo da parte psíquica sobre o corpo, sobre as doenças do corpo. Mas, embora ele não leve, o médico que não é espírita, não leve em consideração que isso pode ser causado pelo espírito. Ele acha, na maioria das vezes, que é causado pela própria, digamos assim, pelo sistema nervoso do médium, do indivíduo, não do médium. É o hábito de falar em mediunidade. Por alteração do sistema nervoso do próprio indivíduo que adoece, mas que não vem de fora de uma obsessão ou advém de um processo reencarnatório em que o indivíduo já nasce propenso àquela doença. Isso não. Então, o pensamento sombrio, a gente deve pensar, ele adoece o corpo, que é são, ou agrava uma doença que já exista num corpo enfermo. Então, não é aconselhável a gente envenenar esse aparelho fisiológico por situações que vão desequilibrar mais o organismo. Ou seja, cultivar melindres, desgostos, irritação, mágoa, é o mesmo que semear espinhos magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência, quer dizer, só agrava a situação. É intoxicarmos por conta própria o nosso próprio corpo, estragando os nossos centros de vida profunda e arrasando toda a nossa constituição orgânica. Isso tudo que a providência nos concedeu, porque nem o corpo nós temos, foi concedido só no tempo que nós estamos aqui na Terra para progredirmos, não é? Para nós alcançarmos, às vezes às custas da própria doença, uma melhoria da nossa moral. André Luiz vai nos falar o que a gente deve fazer para a manutenção da saúde. E ele próprio que foi médico também. Então, ele vai nos dizer, no livro Conduta Espírita, ele vai falar que a gente tem que cultivar a higiene pessoal. Ou seja, cuidar do corpo, da saúde do corpo, inclusive do ponto de vista físico. Não usarmos tóxicos, que acabam destruindo a saúde também. Narcóticos, alcoólicos, fumo, né? E outras drogas que são, vamos dizer, lícitas ou não, mas que vão pouco a pouco destruindo a nossa saúde. Não exceder em atitudes superiores à própria resistência. Que há indivíduos que fazem isso, há até um quadro chamado vigorexia, em que eles se dispõem tanto a fazer exercício físico que acabam maltratando muito o corpo. E pode levar ao aparecimento de doença também. E vendo o sexo uma fonte de energia positiva por parte que nos foi legada pelo mundo espiritual. E não deve ser
corrompida. Fugir da alimentação em excesso, né? Buscar fazer essas alimentações com calma, serenidade, não é? Respirar o ar livre, ele fala, receber um sol farto, vestir-se com decência e limpeza, sem se prender à adoração do próprio corpo, que chega a ser uma doença também, que leva tantos distúrbios. Nós vemos, principalmente em jovens, que sentem uma necessidade de adorar o próprio corpo, e com isso tem vários distúrbios alimentares que podem levar até a morte. Então, como último conselho, ele fala, que ele cita, nós podemos citar Paulo na primeira epístola aos Coríntios, quando ele falou assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito. Nos foi doado, emprestado, enquanto nós estamos encarnados e nós temos que cuidar dele. Agora, o próprio André Luiz, nesse mesmo livro Conduta Espírita, ele faz uma reflexão interessante sobre como nós devemos nos comportar perante a enfermidade, porque ela vai chegar. Ela vai chegar porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Não há felicidade completa aqui, e uma delas a infelicidade, é a doença que nos atinge. Então ele vai dizer, perante a enfermidade, é importantíssimo ter fé, ter confiança, não ter queixa, nem revolta contra a divindade, não é? Porque cada uma das doenças que a gente tem, ela tem uma razão de ser. É o que nós merecemos, é aquilo que nós precisamos. Por isso que nós devemos encará-la como se fosse uma oportunidade que nós temos de resgatar os nossos débitos. Então, desfazer da ideia de temor absoluto frente às doenças, às moléstias, sejam contagiosas ou outras, procurar viver com elas da melhor maneira possível, do melhor modo possível, ter esperança, ter a fé em Deus e pedir. E nós sabemos que a prece é muito importante nisso. A prece não vai remover a nossa prova, mas ela vai nos dar coragem, vai nos dar resignação para que nós a enfrentemos. E isso é importante porque é um dos meios de você sobreviver à doença da melhor maneira possível. É você ter fé, esperança e saber recebê-la, né? E nós sabemos que todo sofrimento orgânico tem, então, é uma prova espiritual. É uma prova espiritual, dentro das leis kármicas. Então, nós devemos compreendê-la e nunca nos revoltarmos contra o Criador, né? Contra Deus. Aceitar também o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, ele diz, não exigindo uma responsabilidade exclusiva dos médicos, desencarnados e encarnados, porque a eterna sabedoria, ela põe tudo à nossa disposição, que nós temos que utilizar e nós vamos conseguir, em nosso proveito, tudo aquilo que nós tivermos realmente merecimento. Então, ter uma atitude mental de segurança, aproveitar a moléstia como um período de lições. Nós vemos até mesmo nos livros de André Luiz e outros livros espíritas, narrado que muitos indivíduos, para que eles não agravem os seus débitos, eles são colocados numa doença na cama, ou num quarto de hospital, onde eles possam refletir sobre o que estavam fazendo ou que já fizeram no passado recente, né? E aproveitar, então, a moléstia como um período de lições, que ela pode ser considerada também um termômetro da fé. Aquele que tem fé em Deus é aquele que acredita e que não se revolta contra ele. E nunca nos esquecemos, né? Mateus capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não vim ao mundo para os sãos, vim para os doentes, Jesus falou isso. E para a gente ir terminando, sobre a cura, nós achamos muito interessante lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 5º, quando
Kardec vai nos dizer que as doenças fazem parte das nossas provas e das vicissitudes da vida terrena, porque são inerentes à nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que vivemos. Temos que partir daí. Estamos aqui porque merecemos, e as doenças fazem parte desse pacote, de nós estarmos encarnados nesse mundo. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós os germes negativos, pode ser até hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, ou os dois, né, o organismo humano é mais depurado e menos material. Não está sujeito às mesmas doenças. E o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Então, vamos nos preparar, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa vida, para termos vidas melhores pela frente. E nós vamos sofrer muito menos, com certeza. Temos, assim, que nos resignar às consequências do meio em que vivemos. Tão sujeitas às vicissitudes, né, decorrentes da nossa inferioridade. Agora, lembrar também que se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem, em certos casos, ele não teria posto os meios de cura à nossa disposição. Mas ele colocou. Então, a esse respeito, o instinto de conservação indica que é dever nosso procurar os meios e aplicá-los. Porque tem muitos que pensam que você não deve procurar o tratamento, porque se aquilo faz parte do seu karma, da sua, vamos dizer assim, do seu programa reencarnatório, você tem que sofrer. Mas não é assim. Não é isso. Então, a parte da medicação ordinária, Kardec vai nos falar, que é elaborada pela ciência, que não deve ser esquecida, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. Aí nós temos o quê? Nós temos os passes, nós temos a água fluídica, e o Espiritismo nos revela ainda outra força poderosa, que é a influência da prece. A prece, como Joana de Anjos nos falou, é o melhor medicamento em qualquer doença, é a prece. Então, no Consolador, quando pergunta a Emmanuel como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena, ele fala que o médico que age dentro com uma nobre missão espiritual, se ele é honesto, digno, amigo da verdade, dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina e recebe toda assistência do mundo espiritual. Aí ele fala, toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Pergunta ele. Ele fala que toda chaga da alma se manifesta no corpo físico. Se manifesta. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. É ainda que na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. O tratamento definitivo. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. Então, as doenças, a maioria delas que são tratadas nesse mundo físico, elas melhoram. Melhoram a dor, né? Melhora se o indivíduo tem um sangramento, ele melhora se o indivíduo tem uma anemia, mas não cura. A cura, se o indivíduo nasceu com aquela programação kármica, ela vai depender dele. Por isso que se diz que a cura está dentro do indivíduo. É o modo dele se comportar frente à doença. Então, ele vai falar o seguinte, que por muito tempo a humanidade não poderá prescindir da contribuição dos médicos e outros profissionais da saúde, até que ele aprenda a conservar a saúde do corpo e a defendê-la, conservando a preciosa saúde da alma. Então, ele, enquanto não conseguir preservar a saúde da alma, ele vai ter problemas com a saúde do corpo e vai precisar da medicina terrena. Então, o remédio eficaz, como dissemos, está dentro do próprio indivíduo. Ou seja, cada um será o seu próprio agente da cura, né? Por que não é permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura de doenças tão graves como o câncer? Ele fala, antes de considerar qualquer coisa a respeito, vamos examinar a lei das provações e necessidade da sua execução. Então, não é por acaso que as doenças ainda estão aqui, porque o nível de evolução nosso e do nosso planeta, onde nós nos reencarnamos, permite isso, que nós cheguemos até esse ponto, não é?
um dia vai haver, né, o aparecimento da cura para todas essas doenças. E Emmanuel faz uma consideração importante. O que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Então, mais uma vez, chamando a atenção para a doença ser, às vezes, a própria cura do indivíduo. Então, até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? A doença, às vezes, serve exatamente como dissemos, para lembrar o indivíduo que ele é frágil, que ele precisa melhorar muito, que ele precisa ter uma resignação e aceitar a providência divina que lhe deu o remédio que ele precisa, não é? Então, em todas essas circunstâncias, nós temos obrigação de preservar, nos preservarmos das doenças, e quando elas aparecerem, de cuidarmos dela da melhor maneira possível. Nunca nos esquecendo que o maior restaurador de todas as forças é a consciência reta. E que o maior de todos os médicos é o divino médico, que é Jesus. E assim nós terminamos essa exposição e nós vamos reunir novamente os nossos corações e pensamentos para agradecermos a oportunidade que tivemos nesses pequenos momentos de podermos refletir sobre a misericórdia divina que nos dá tantas possibilidades de progresso enquanto estamos reencarnados, né? Para, embora seja num planeta ainda de provas e expiações, caminhando para um nível de planeta de regeneração, que nós saibamos aceitar as nossas moléstias, as nossas dificuldades, como um instrumento que Deus nos deu para o nosso melhoramento. E pedimos que por isso tudo, Jesus fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.